Bom, então vamos lá. Hoje eu quero falar para vocês do nosso trabalho de Humanidade e Cidadania. Somos o grupo 4 e trataremos nesse vídeo sobre dois âmbitos. A primeira parte do vídeo trataremos do nosso projeto para a universidade, que seria uma plataforma voltada para os alunos 60 mais. E na segunda parte do vídeo trataremos do problema social, que seria a dificuldade e a desigualdade do acesso à tecnologia por alguns grupos sociais. Dentro desse quesito, vamos começar primeiro com a plataforma. Vamos iniciar a explicação breve. Nossa ideia inicial foi criar uma plataforma centralizada. Uma dificuldade muito recorrente é que há várias plataformas diferentes para tratar de assuntos que são de uso cotidiano. Temos uma plataforma para a biblioteca, temos o Cigar, temos o Aprender 3, várias plataformas diferentes que os professores usam ao seu bel prazer. E é difícil para pessoas que não iniciaram a vida, não têm uma vivência tão grande no mundo digital com relação a se tratar a isso. E também pensamos para essa faixa etária uma plataforma mais simplificada. Aqui a temática central é ajudar o usuário. Não é necessário aplicar 800 funcionalidades diferentes, com páginas dentro de páginas, funcionalidades, várias coisas assim, porque só vai confundir. Vamos focar no essencial, o que funciona e o que o usuário, ou seja, o estudante dos 160 mais, vai utilizar mais frequentemente no seu dia a dia. Pensando ainda mais nas necessidades dessa faixa etária, segundo alguns sites de boas práticas, algumas boas práticas dessa faixa etária, é necessária um alto contraste entre as letras, entre cores, porque conforme a idade vai avançando, os cones que diferem as cores e os bastonetes de luminosidade vão perdendo a sua sensibilidade e fica mais difícil para essas pessoas lerem alguma coisa. Então, contraste é um ponto importante. Outro importante é a dimensão de letras. Temos a plataforma do Cigar, cujas letras são minúsculas, você tem que ficar dando zoom. E até para o pessoal que é mais novo, é difícil de ler. Além disso, dentro dela, a primazia da criação da plataforma seria o suporte. Suporte para quê? Para que essa faixa etária possua uma condição maior e uma segurança maior de navegar dentro dela e de se sentir integrado ao ambiente docente. Diante disso, vamos começar na nossa ideia, apresentando nossa ideia da plataforma com o nosso amigo Paulo. Olá, eu sou o Paulo e eu vou estar falando um pouco como hipoteticamente funcionaria essa plataforma. Pelo fato de não termos tempo para, de fato, programar e fazer toda a plataforma em si, a gente utilizou a plataforma chamada Figma para fazer um projeto de como ela ficaria para que possa ser mais fácil de entender. Como o Pedro já introduziu antes, a gente precisa que essa plataforma seja o mais simplificada possível e de fácil entendimento para que o público dos 60 mais consiga usar de forma menos burocrática e consiga atender todas as suas necessidades. Se a gente for olhar aqui nessa plataforma, a gente colocou a parte aqui em cima, é, tem uma parte de pesquisa, no qual o usuário pode pesquisar alguma demanda específica dele. A gente tem essas três menus, que é o Meus Cursos, que vai mostrar todas as matérias que esse aluno está inscrito. E dentro dessa matéria, o professor pode inserir as informações da disciplina, vídeos, materiais e etc. Assim como a gente já tem o Aprender, ela pode ser até uma integração com o Aprender para que não precise fazer outra plataforma para acesso do professor. A gente tem a parte de suporte, que tem a questão do tutorial de como usar a plataforma, e se o cliente precisar de um contato com suporte por relatar erros, algo do tipo, pelo esse menu de suporte. A gente tem o perfil, onde ele consegue alterar sua foto, dados sobre ele. Só que e aqui a gente também é onde é feito o login, que utiliza a matrícula
e a senha padrão da UNB. Aí, voltando para a página, a gente tem as notícias da UNB, isso aqui fica um pop-up passando as notícias recentes. A gente tem as notificações que falam as atividades que ele tem para fazer, e a notificação, por exemplo, se o professor anexou uma nova tarefa, algo do tipo, aparece aqui. A gente tem o chat de mensagens, que isso aqui vai ser usado para tirar dúvidas com a comunidade, e os professores também podem responder dúvidas por aqui, dúvidas desse aluno. E posteriormente pode ser feita integração com IA para que a IA possa ajudar também. Aqui a gente tem o mapa do campus. A ideia é que isso seja um mapa interativo para que o usuário consiga se encontrar dentro da faculdade e chegar até onde ele precisa, porque, para quem não conhece, a faculdade tem as suas placas e tal, mas não é intuitivo. Então, o mapa seria para ajudar nesse sentido. Aqui a gente tem esses botões que seria do Microsoft Teams, que ele abre a integração do sistema com o Microsoft Teams para reuniões. Para os professores que preferirem usar o Microsoft Teams também tem essa opção que já fica aqui dentro da plataforma. A gente tem a questão do SIGA, porque o SIGA ainda é necessário, porque por lá ele consegue fazer matrícula de disciplina, coisas do tipo. Aqui ele abre a página do RU, onde o usuário pode ver cardápio, coisas do tipo. E aqui a gente tem os cursos. Os cursos a gente tem a aeroespacial, automotiva, eletrônica, energia e software. E clicando dentro de cada um desses, ele consegue achar materiais específicos de cada área. Por exemplo, se ele clicar na de software, ele consegue achar cursos de programação, coisas do tipo. Na de automotiva também, no mesmo sentido. E por fim, aqui embaixo da página, a gente tem esses quatro campos aqui, que seria a do PCE, onde ele consegue ver os livros que tem disponível, fazer uma renovação de um livro que ele tenha pego, ou ver se tem o livro que ele precisa. A gente tem as listas de exercícios, que todas as listas que os professores têm disponível vão estar aqui dentro, para que o aluno possa resolver aqui mesmo na plataforma e obter a correção já. E todos têm acesso a essas listas de exercício. A gente tem a questão de minhas notas, que mostra a nota de cada matéria. A gente só colocou um exemplo, mas ele mostra as notas de cada matéria e coisas do tipo. E o calendário, que ele vai mostrar os eventos que tem na universidade e a programação da semana, caso o usuário venha e defina que ele tem uma prova nessa semana, ele vai ficar avisando o usuário lá em cima nas notificações. E essa é a ideia do sistema, é que ele seja o mais simplificado, tenha um contraste de cores mais fácil para a pessoa entender e seja simples. E como a gente disse, precisa antes ter um treinamento para capacitar o usuário para usar e também para capacitar os professores para que possam ter a interação da melhor forma possível. E isso é o nosso sistema para que seria a solução do problema do, da integração dos 60 mais na universidade. Voltei, meu povo. Agora presta atenção porque essa parte é importante. Então desliga esse celular e olha para cá. Agora que a gente terminou a primeira parte, eu quero te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar como o acesso à tecnologia e à internet é desigual no Brasil e no mundo? Então, vamos entender por que essa desigualdade existe e como ela afeta a formação da identidade e da representação nas redes sociais. Vamos explorar a história por trás dessas desigualdades e como elas continuam a moldar a sociedade atual. Para compreender a desigualdade de acesso à tecnologia, precisamos de olhar para o passado. Angela Davis, em seu livro Mulheres, Raça e Classe, mostra que o colonialismo, o racismo e o machismo estruturaram nossas sociedades. Desde o período da escravidão, as populações negras foram desumanizadas e privadas de direitos, o que ainda influencia o acesso ao conhecimento e à tecnologia. Durante a escravidão, mulheres negras foram exploradas de duas formas. A primeira como mão de obra e a segunda como reprodutoras, legando-lhes a oportunidade de educação e crescimento pessoal e o mínimo de dignidade. Esse legado ainda perdura. Davis explica que nos Estados Unidos e no Brasil, o fim da escravidão não foi seguido por políticas de inclusão ou reparação, resultando em uma desigualdade profunda e persistente. Você sabia que no Brasil cerca de 20% dos lares não têm acesso pleno à internet? Isso significa que milhões de pessoas estão fora do mundo digital, uma exclusão que reflete a concentração de recursos em mãos de poucos.
Davis sublinha que o capitalismo intensifica as dificuldades. E aqui vemos que o alto custo de dispositivos e serviços de internet, somado à infraestrutura limitada nas periferias e zonas rurais, cria um abismo digital entre ricos e pobres gigantesco. Não é apenas uma questão de infraestrutura. O discurso em torno da tecnologia frequentemente ignora como a linguagem técnica e as barreiras culturais afastam comunidades marginalizadas de acessar plenamente os recursos digitais. Isso cria uma distância ainda maior entre quem pode participar da inovação e quem apenas é consumidor. Sueli Carneiro aborda a ideia de episteminicídio, ou o apagamento do conhecimento de grupos marginalizados. Esse conceito ajuda a entender como o controle do conhecimento perpetua desigualdades. Para Carneiro, o biopoder define papéis raciais e sociais que afetam diretamente o acesso à informação e ao aprendizado. Agora, pense nas consequências da exclusão digital. Jovens em situação de vulnerabilidade que não têm internet de qualidade são privados de oportunidades educacionais. Durante a pandemia, vimos que isso ampliou a desigualdade. Enquanto alguns alunos assistiam às aulas online com acesso pleno, outros ficaram sem qualquer recursos para continuar aprendendo. Essa disparidade não é apenas econômica, é uma questão de representatividade e formação de identidade. Quando grupos marginalizados têm suas vozes silenciadas, as narrativas dominantes continuam a reforçar estereótipos. Sueli Carneiro lembra que a educação é um caminho para a resistência, mas a desigualdade digital torna essa resistência ainda mais difícil. A exclusão digital também limita as perspectivas de emprego. Com a digitalização crescente das profissões, aqueles sem acesso à tecnologia ficam para trás, perpetuando um ciclo de pobreza. Precisamos enxergar a tecnologia como um direito básico, não como um privilégio. Outro ponto importante é sobre a representação nas redes sociais. Bell Hooks, em seu conceito do olhar oposicionista, descreve como mulheres negras resistem às imagens desumanizadoras e criam novas maneiras de se ver e serem vistas. Durante a escravidão, até mesmo o ato de olhar era uma afronta ao poder. Hoje o olhar crítico é um gesto revolucionário. Nas plataformas digitais, a representação ainda é desigual. Hooks alerta que as narrativas controladas por elites mantêm estereótipos racistas e sexistas. No entanto, criadores de conteúdo negros e negras estão desafiando essas estruturas ao contarem suas próprias histórias. Quando pessoas marginalizadas ocupam espaços de fala, a transformação se torna possível e visível. Porém, a resistência vai além de criar conteúdo. É também sobre mudar os algoritmos que decidem o que vemos online. Afinal, tais algoritmos também podem perpetuar preconceitos. Isso foi demonstrado numa matéria pela Veja, que cita um robô criado pela Microsoft que ficou racista em apenas um dia. Como? Ele foi treinado para conversar com pessoas online através do Twitter, e através dessas conversas ele aprenderia como interagir. E após certas interações, ele começou a perpetuar estereótipos, preconceitos, dentre outras coisas, que eram citadas pelos usuários na plataforma. Assim, percebemos que o preconceito está enraizado em todas as camadas sociais. Tais algoritmos determinam quais histórias ganham visibilidade e quais são silenciadas. Precisamos de mais diversidade no desenvolvimento dessas tecnologias para garantir que todos sejam representados de uma maneira justa. A desigualdade no acesso à tecnologia é um reflexo das injustiças históricas que exploramos hoje. Angela Davis, Sueli Carneiro e Bell Hooks nos ensinam que a resistência começa com o conhecimento e representação. Promover o acesso universal à tecnologia não é apenas uma questão de desenvolvimento, é um ato de justiça social. Precisamos defender a inclusão, combater os estereótipos e garantir que cada pessoa tenha a oportunidade de participar plenamente do mundo digital. Obrigado por assistir e, professor, eu acho que esse vídeo merecia um SS, hein? Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you